Por que que é cada vez mais fácil a gente conseguir gastar os nossos recursos? Existe uma razão econômica por trás disso, existe uma razão psicológica por trás disso. Primeiro, vamos para a razão econômica. Bancos criam moeda, bancos criam crédito. E à medida que ele te dá opções de você gastar mais, gastar além dos seus recursos depositados, além dos seus recursos investidos na instituição financeira, você vai fazer uso do crédito. E para você fazer esse uso do crédito, ele vai te cobrar uma taxa, vai te cobrar um custo, que envolve taxa de juros, envolve uma taxa de juros avaliada à percepção do risco atribuído à modalidade de crédito que ele está dando para você utilizar. Normalmente, as modalidades de crédito que não têm nenhuma garantia, são de difícil execução, por exemplo, cheque especial e cartão de crédito, têm as maiores taxas de juros, né? Ao passo que as modalidades de crédito, que você tem uma garantia de recebimento, por exemplo, vinculada a um veículo ou um bem, e até o empréstimo consignado à sua folha de pagamento, tem as menores taxas de juros. Mas de um jeito ou de outro, o banco vai te cobrar juros. Então, isso é uma razão econômica. Você parte do custo das instituições financeiras você paga através de tarifas, mas a principal fonte de rentabilidade das instituições financeiras é quando você utiliza recursos além da sua renda, além da sua poupança, através do crédito. E aí os bancos vão ganhar dinheiro com isso. E a razão psicológica, essa é a mais sensacional, mas se você não tiver muito cuidado, você pode ficar em maus lençóis. A tecnologia nos ajuda a evoluir muito e reduzir a fricção, né, ou o atrito que existe quando a gente vai gastar os nossos recursos em bens e serviços que sejam úteis para nós. Deixa eu explicar essa história do atrito, da fricção, e quanto a tecnologia melhorou isso através da história do cartão de crédito. Como é que ele era nos primórdios, né? Você ganhava uma tarja magnética, né, do seu banco e você, para utilizá-lo nos estabelecimentos comerciais, você tinha que colocar ele numa máquina, né, que fazia uma espécie de impressão física através de papel carbono, né, do seu cartão de crédito. Aí você assinava uma das vias, na verdade você assinava as duas, né? Uma via ficava para você, a outra para o estabelecimento comercial, que mandava isso para a instituição financeira, no final do mês a instituição lançava lá na sua fatura e você pagava. E aí a instituição pagava ao estabelecimento comercial. Às vezes antes, com algum desconto, né? Às vezes depois do pagamento da fatura, e o processo era assim, bem arcaico. Depois a gente passou a ter os cartões digitais, em que você insere isso numa máquina, digita a senha, sai lá o seu comprovante, né, e é processada a operação de consumo. E aí depois a gente passou a ter a possibilidade de você pagar por aproximação, basicamente, né, você encosta ali o seu cartão numa parte da máquina e não precisa mais inserir nem colocar senha. E depois essa facilidade passou para o seu smartphone e hoje dá para pagar até com smartwatches, né, os relógios aí que são espertos, né, os smartwatches. Você consegue inclusive simular essa operação, né, ou reproduzir, não simular, reproduzir a operação através dele. O que que isso tudo é na prática, né? São formas de você reduzir o atrito, reduzir aquela história de você ter que pegar o dinheiro, contar o dinheiro e entregar para o estabelecimento comercial. Porque você tem, depois que você faz esse processo, existe uma seguinte consequência: você vai abrir sua carteira, vai colocar a mão no seu bolso e vai pensar, puxa vida, quanto dinheiro eu gastei? Ou cadê todo aquele dinheiro que estava aqui? E à medida que você vai tendo esses sustos, você vai reduzindo a velocidade com a qual consome produto e serviço dentro daquele mês. Como não interessa para as instituições te dar uma linha de crédito grande e você não utilizar, né, é um problema isso dentro do balanço dos bancos, então o ideal é que você utilize toda a linha, pague ali em dia e depois restabeleça e possa continuar consumindo. Então eles utilizam instrumentos para reduzir a fricção. E aí qual é a consequência psicológica disso? É muito fácil consumir o pagamento online, as famosas compras pela internet, e cada vez mais processos que usam muita tecnologia, tá? Em alguns lugares do mundo você já consegue fazer isso com a palma da sua mão ou com a íris dos seus olhos, né? Nos lugares mais avançados, é, e na prática você não sente, né, o seu dinheiro sendo consumido dentro de um mês, o que facilita muito a ação de consumo. Então existe uma razão psicológica que a tecnologia está influenciando bastante, que vai fazer com que você gaste cada vez mais rápido dentro de um mês, né? E se você não for alguém bem disciplinado, não, pelo menos tiver uma boa noção de quanto está gastando, independente da renda que você ganha, porque a gente adapta, né, o nosso consumo à medida que a renda sobe, você vai consumir toda a sua renda através do cartão de crédito.